porta da mansão se abriu. E o cheiro de dinheiro velho e hipocrisia me atingiu como um soco. Era o aniversário de 80 anos de Antônio, meu sogro, o carrasco da minha família. Cheguei com 2 horas de atraso, o que, para os padrões dele, era um pecado capital. Minha filha, Lúcia, me olhou com um misto de alívio e pânico. Ela segurava uma taça de champanhe com os nós dos dedos brancos, um sorriso forçado colado no rosto, a mesma máscara que usou por 30 anos. Mãe, onde você estava? Papai já perguntou 3 vezes. Eu sorri, um sorriso doce de vovozinha, aquele que aperfeiçoei ao longo de décadas. Tive um imprevisto, minha querida. Precisei ajudar uma pessoa. A pessoa, no caso, era uma bilionária, mas essa parte eu omiti. O imprevisto, na verdade, era a última peça do meu dominó, e eu tinha acabado de empurrá-la. Tudo começou há 6 meses. Não com um estrondo, mas com um sussurro. Foi durante um almoço de domingo, naquela mesma sala de jantar opulenta. Antônio, com sua voz de trovão acostumada a dar ordens, humilhou Lúcia na frente de todos por causa de um prato que ela preparou. Disse que o tempero era coisa de pobre, igual a mãe dela. Ele me olhou de soslaio, um sorriso de escárnio nos lábios finos. Naquele momento, o ressentimento que eu cultivava como uma planta carnívora no meu peito floresceu. Chega, aquele homem que construiu seu império sobre a ruína de outros, que me tratou como um verme desde o dia em que meu filho o desafiou ao se casar comigo, iria pagar, não com a morte. Isso seria fácil demais. Ele pagaria com a desintegração de tudo o que ele amava. Seu dinheiro, sua reputação, seu poder. Meu apartamento na aclimação, com seus gerânios na janela e o cheiro de bolo de fubá, virou meu quartel-general. Passei semanas investigando, usando a internet com a destreza de uma adolescente e os contatos que uma vida longa te dá. Descobri que a galinha dos ovos de ouro de Antônio era um fundo de investimento que ele administrava para um grupo seleto de milionários. E a maior investidora, a joia da coroa, era Beatriz Alencar, uma herdeira jovem bilionária de berço que vivia numa bolha de privilégios e era, segundo minhas fontes, incrivelmente ingênua. Antônio a estava roubando descaradamente, desviando milhões através de empresas de fachada. O desafio era chegar até ela. A sorte, ou talvez o diabo, me ajudou. Descobri que Beatriz frequentava uma clínica de estética caríssima na Avenida Brasil. Arranjei uma consulta com uma dermatologista qualquer, usando minhas economias. Sentei-me na sala de espera, vestida com meu melhor tailleur bege, parecendo uma distinta senhora aposentada. E lá estava ela, linda, etérea, com um olhar perdido. Puxei conversa. Falei do tempo, das minhas dores na junta, da solidão. Usei a minha aparência frágil como um anzol. Ela mordeu. Ao longo de 3 encontros casuais na clínica, ganhei sua confiança. Ela me via como uma figura materna, uma avó que nunca teve. Confidenciou-me suas inseguranças, suas dúvidas sobre os negócios que o pai deixou. Foi então que, com a voz embargada, eu confessei uma preocupação. Falei que meu falecido marido, um contador muito honesto, sempre me alertou sobre homens como Antônio, homens charmosos que prometem o mundo. Plantei a semente da dúvida. Minha filha, eu disse, segurando sua mão macia, às vezes os lobos mais perigosos se vestem com as peles mais caras. Mas antes de eu continuar essa história que vocês precisam ouvir, me façam um favor. Apertem esse botãozinho de curtir aí embaixo. Vocês sabem como é, né? Uma mulher da minha idade precisa de todo o carinho que conseguir. E se vocês gostam dessas histórias que a vida ensina, se inscrevam no canal. Prometo que sempre terei uma história para contar. E vocês sempre terão uma cadeira na minha mesa. Ela me pediu ajuda. Era tudo o que eu precisava. Indiquei um amigo da família, um auditor que, na verdade, era um especialista em fraudes corporativas que eu encontrei e paguei com o dinheiro que Beatriz me adiantou para um suposto tratamento médico caríssimo. Em 1 mês, o dossiê estava pronto. Era uma obra de arte da corrupção, provas irrefutáveis do desfalque, mas apenas destruir as finanças não era suficiente. Eu queria a aniquilação total. Minha investigação paralela, feita por um detetive particular, barato do centro da cidade, revelou o segundo pilar do império de Antônio, a reputação. Ele era um homem de família, católico fervoroso, pilar da sociedade paulistana. Mas, nas madrugadas de quinta-feira, ele frequentava um cassino clandestino nos Jardins. Tinha dívidas enormes e uma amante, 20 anos mais nova, a quem sustentava num flat de luxo. Fotografei tudo. As fichas na mesa de pôquer, os abraços na garagem, os extratos bancários que o detetive conseguiu. Montei um pacote, um presente de aniversário para a esposa dele, a dondoca Amália, que valorizava o status social mais do que o próprio ar que respirava. A última peça era a saúde. Antônio
Era um hipocondríaco arrogante. Tinha pavor de morrer. Tomava um coquetel de remédios para o coração todos os dias, às 8 da noite. Conseguia o nome dos remédios e da farmácia de manipulação. Foi a parte mais suja. Envolvia subornar uma faxineira da clínica do cardiologista dele para trocar por uma semana os seus comprimidos por placebos idênticos, feitos de farinha e açúcar. A ideia não era matá-lo, mas sim dar-lhe um susto, um pânico que o faria parecer fraco, vulnerável, no exato momento em que seu mundo desabasse. E assim voltamos à festa. 2 horas de atraso, o tempo exato que precisei para garantir que tudo acontecesse em sincronia. A primeira bomba explodiu às 8h15. Um amigo jornalista, a quem vazei o dossiê financeiro, publicou a matéria online. Em minutos, os celulares na festa começaram a vibrar. Vi os rostos mudarem do júbilo bajulador para a confusão, depois para o choque. Os sócios de Antônio se agruparam num canto, os rostos pálidos. Ele ainda não entendia. Sorria amarelo, tentando manter a compostura. Às 8h30, o mensageiro entregou o pacote para Amália. Ela o abriu discretamente no lavabo. Ouviu o som de um copo quebrando e, em seguida, um soluço contido. Ela saiu de lá, com os olhos vermelhos de ódio, passou direto pelo marido e foi embora, sem dizer uma palavra. A debandada começou. Os convidados, sentindo o cheiro de carniça social, inventavam desculpas e desapareciam. Foi quando Antônio me viu, parada perto da lareira, observando tudo com meu sorriso de vovozinha. Ele veio na minha direção, o rosto vermelho de fúria. Foi você, ele sibilou, sua bruxa miserável. O que você fez? Nesse momento, seu corpo vacilou. Ele levou a mão ao peito, a respiração ofegante. O pânico, o efeito placebo em sua mente hipocondríaca era tão potente quanto o remédio de verdade. Ele achava que estava infartando. Caiu de joelhos, não com a imponência de um rei deposto, mas com o baque surdo de um saco de batatas. Sua glória, sua força, tudo se esvaiu no carpete persa. Lúcia correu para o pai desesperada. Eu me aproximei calmamente, inclinei-me e sussurrei em seu ouvido para que só ele ouvisse, minha voz doce como veneno. Isso, Antônio, é pelo tempero, pela minha filha, pelos 30 anos em que você nos tratou como lixo. Aproveite seu legado. As cinzas. Saí da mansão enquanto a ambulância chegava. O ar da noite paulistana nunca me pareceu tão puro. No meu apartamento, preparei um chá de camomila. Sentei-me na minha poltrona e olhei para a cidade pulsando lá fora. Eu não sentia culpa, não sentia alegria, sentia uma paz fria, cirúrgica. A justiça às vezes não usa uma balança, usa um bisturi. Beatriz me ligou mais tarde, chorando, agradecendo por tê-la salvado. Pobre menina. Mal sabe ela que foi a arma do crime. Eu a consolei, prometi que tudo ficaria bem. A vingança é um prato que se come frio, dizem. Mas eles se esquecem de dizer que depois de comer, alguém precisa lavar a louça. E eu estava apenas começando a minha faxina. Afinal, a cidade é grande e está cheia de homens como Antônio. E eu tenho todo o tempo do mundo. A promessa de que tudo ficaria bem era um veneno adocicado, o mesmo que usei com Antônio. Beatriz, com sua inocência de estufa, me acreditou. Desliguei o telefone e o silêncio do meu apartamento na Aclimação, um bairro que se equilibra entre o antigo e o novo, me abraçou. Não era o silêncio opressor da mansão no Morumbi, mas um silêncio cúmplice. Meu, a faxina. Sim, Antônio era apenas a poeira grossa, aquela que se acumula por anos nos cantos. Mas para uma casa ficar limpa de verdade, é preciso esfregar o rejunte, polir os metais, tirar as manchas que parecem permanentes. E a mancha mais gordurosa no legado de Antônio tinha nome e sobrenome: Dr. Arnaldo Monteiro, o advogado, o arquiteto de cada brecha na lei. O Midas ao contrário, que transformava crimes em investimentos legítimos. Eu o vi no velório, claro, enquanto Lúcia, minha nora, se desfazia em lágrimas ensaiadas sobre o caixão de mogno, e meu próprio filho, um homem bom demais para aquele ninho de cobras, tentava consolá-la. Arnaldo estava num canto, conversava ao telefone, a mão cobrindo a boca, mas os olhos brilhavam com a cobiça de um abutre que já calculava o tamanho da carniça. Ele não sentia a perda do amigo, sentia o cheiro de uma oportunidade. Ele era o próximo. A primeira etapa da faxina é sempre a observação. Vesti meu disfarce mais eficiente, o de uma senhora inofensiva. Comecei a frequentar a padaria chique perto do escritório dele, na Faria Lima. Pedi um café com leite e um pão na chapa e ficava ali, lendo um livro de palavras cruzadas, meus olhos por cima dos óculos, registrando tudo. A secretária que saía sempre às 12h15 para almoçar no mesmo quilo da esquina, o estagiário que fumava ansiosamente na porta, reclamando do chefe, e o próprio Arnaldo, que chegava em seu Mercedes blindado, sempre com uma pasta de couro debaixo do braço, o rosto uma máscara de arrogância e pressa. A vida dele era um relógio suíço, previsível, e
Toda máquina de precisão tem um ponto fraco, uma engrenagem que, se tocada da forma certa, a faz desmoronar. A engrenagem de Arnaldo era a arte. Ele se achava um conhecedor, um mecenas. Na verdade, era só mais um novo rico usando a arte para lavar dinheiro e se sentir parte de uma elite que sempre o desprezaria. Suas galerias favoritas, seus artistas de estimação, tudo era uma fachada para transações obscuras. E era por ali que eu entraria. Liguei para Beatriz. Sua voz ainda estava trêmula, mas havia uma nova firmeza. A morte de Antônio, o homem que a explorava sob o pretexto de ser seu tutor financeiro, a libertara. Ela estava no controle de bilhões. Beatriz, minha querida, como você está se sentindo? Perguntei com o tom de uma avó preocupada. Estou perdida, dona Elza. Tanta coisa para resolver, tantos papéis. Eu imagino. Mas agora você precisa pensar em você, em algo que lhe dê prazer. Seu pai amava a arte, não é? Talvez devesse honrar a memória dele, investir em cultura, criar uma fundação. A semente estava plantada. Beatriz, carente de propósito e de uma figura que a guiasse, agarrou a ideia com a força de um náufrago. Em 2 semanas, a Fundação Beatriz Almeida para as Artes estava sendo criada. E quem ela chamou para ser sua conselheira informal? Eu, claro, a doce senhora que a ajudou no momento mais difícil. Dona Elza, o que a senhora acha da Galeria Alencar? O doutor Arnaldo Monteiro, advogado do Antônio, me recomendou. Diz que eles têm peças de investimentos seguras. O peixe mordeu a isca que eu nem precisei jogar. Arnaldo, em sua ganância, estava levando a ovelha direto para o lobo, sem saber que uma loba mais velha já cuidava do rebanho. A Alencar, ouvi falar muito bem, respondi com a voz mais cândida que possuía. Mas sabe, querida, nesse mundo da arte é preciso ter cuidado. Conheço uma especialista, uma senhora muito discreta, que poderia dar uma segunda opinião. Ela trabalhou por anos no MASP, uma sumidade. A especialista era a filha da minha vizinha, a dona Lourdes, uma moça que trabalhava com contabilidade forense. Expliquei a ela, durante um café em minha cozinha, que uma amiga bilionária precisava de ajuda para garantir que seus investimentos em arte eram legítimos. O brilho nos olhos dela ao ouvir os valores envolvidos foi suficiente. Ela não fez perguntas que não precisavam de resposta. O plano era simples e elegante, como um corte de bisturi. Beatriz, sob minha orientação, faria uma proposta de compra de uma série de esculturas supervalorizadas na galeria de Arnaldo. A contadora, disfarçada de assistente, analisaria a documentação, o provenance das peças. O que ela encontraria eu já sabia. Notas fiscais frias, registros de leilões forjados, uma trilha de lavagem de dinheiro tão óbvia que seria um insulto à inteligência da Receita Federal. O dia da visita à galeria foi uma obra-prima de teatro. Fui junto, claro, como a vovó simpática que acompanhava a jovem herdeira. Arnaldo nos recebeu pessoalmente, o sorriso falso esticado no rosto. Ele exalava um perfume caro que não conseguia disfarçar o cheiro de podridão. Beatriz, que prazer! E trouxe a dona Elza. A senhora aprecia a arte? Ele perguntou com uma condescendência que me fez sorrir por dentro. Eu sou uma mulher simples, doutor. Gosto do que é bonito, respondi, ajeitando o meu chale de tricô. Enquanto ele discursava sobre a profundidade conceitual de uma pilha de vergalhões retorcidos, a especialista pedia com uma eficiência polida para ver os certificados de autenticidade. Vi uma gota de suor escorrer pela têmpora de Arnaldo. Ele não esperava um escrutínio profissional, esperava uma menina rica e boba assinando um cheque. Beatriz, seguindo meu roteiro, se mostrou encantada. Eu vou levar tudo, doutor Arnaldo. Pode preparar o contrato. Minha equipe financeira entrará em contato para acertar os detalhes da transferência. A ganância o cegou completamente. Na semana seguinte, a equipe financeira de Beatriz, que na verdade era a minha contadora forense, montou um dossiê completo. A trilha do dinheiro levava a offshores no Panamá, as mesmas que Antônio usava. Era um esquema familiar. Com o dossiê em mãos, faltava a última peça. Não podia ir à polícia, seria arriscado demais. A justiça dos homens é lenta e falha. A minha, não. Usei um método mais paulistano. Num orelhão na Praça da Sé, um lugar onde o som da cidade engole qualquer conversa, fiz uma ligação anônima para um jornalista investigativo de um grande jornal. Um desses que adora derrubar gente poderosa. Não dei meu nome. Falei com a voz trêmula de uma ex-funcionária magoada da galeria. Dei detalhes, nomes, números de contas, o suficiente para acender o pavio. A reportagem saiu numa manhã de domingo. Esquema de lavagem de dinheiro no mercado de arte de
luxo envolve advogado de renome. A foto de Arnaldo estava estampada na primeira página, com a mesma expressão arrogante de sempre, mas que agora parecia desespero. A queda foi rápida e barulhenta. A Receita Federal abriu uma investigação. Clientes o abandonaram. A esposa pediu o divórcio. O castelo de cartas construído sobre a miséria alheia desabou com um sopro. Naquela noite, Beatriz me ligou novamente. Desta vez, não chorava. Sua voz era firme, quase fria. Dona Elza, o senhor viu o jornal? O doutor Arnaldo, ele era um criminoso, como Antônio. Eles estavam me roubando. Eu sinto muito que tenha que passar por isso, querida. Respondi, a sinceridade sendo a mais afiada das minhas mentiras. Mas agora você está livre. Livre de todos eles. Sim, estou livre. E Dona Elza, obrigada por me abrir os olhos. Ela não fazia ideia da extensão da cirurgia que eu havia realizado. Para ela foi o acaso, a sorte, a justiça divina. Pobre menina, continua sendo a arma, mas agora uma arma consciente do próprio poder, o que a torna ainda mais útil para o futuro. Desliguei e fui para a janela. A garoa fina, a terra da garoa, fazendo jus ao apelido, embaçava as luzes da cidade. Olhei para a imensidão de concreto e vi não um monstro, mas um organismo doente, cheio de tumores como Antônio e Arnaldo, homens que se acham donos do mundo, que constroem seus impérios sobre as fundações frágeis da vida dos outros. A justiça não usa uma balança ou um bisturi. Isso é poético demais. A justiça, a minha justiça, é uma faxina, lenta, metódica, implacável. E eu ainda tinha muitos cômodos para limpar. Peguei meu caderno de anotações, aquele de capa dura, onde costumava anotar receitas de bolo. Abri na página marcada. O nome de Arnaldo estava riscado com uma caneta vermelha. Logo abaixo, um novo nome já estava escrito. Um juiz, um que arquivou processos contra as construtoras de Antônio por anos a fio. Sorri. A noite era longa e eu tinha todo o tempo do mundo. E muito pano de chão. Afinal, a cidade é grande e a sujeira parece nunca ter fim. Mas para minha sorte, minha disposição também não. Aquele juiz, o nome dele na minha caligrafia de professora primária, parecia inofensivo, quase doce. Dr. Valdemar Peixoto. Um nome comum para um homem de pecados extraordinários. Ele não sabia, mas sua carreira, sua reputação imaculada e seu gosto por vinhos caros estavam prestes a encontrar um fim. E o instrumento do apocalipse dele era uma moça de 20 e poucos anos que chorava sobre um macaron de pistache em uma confeitaria nos jardins. Cheguei e ela já estava lá, os olhos vermelhos inchados contrastando com a bolsa Hermès sobre a mesa. Beatriz, a bilionária, minha arma. Sentei-me devagar, ajeitando meu vestido simples de domingo. Ela me olhou com a gratidão desesperada de quem se afoga e agarra qualquer pedaço de madeira. No caso, a madeira era uma senhora de 72 anos com um plano. Dona Elza, que bom que a senhora veio, ela soluçou. Coloquei minha mão enrugada sobre a dela, que era macia e bem cuidada. Calma, minha filha. Para tudo na vida há um jeito. Ela era a vítima perfeita, enganada por um consórcio de homens poderosos, incluindo meu querido sogro Antônio, que usaram sua fortuna recém-herdada em um fundo de investimento fraudulento. O processo dela, claro, caiu nas mãos do Dr. Valdemar, onde dormia o sono dos justos, ou melhor, dos injustos bem pagos. Eles vão me levar tudo, Dona Elza. O advogado disse que não há o que fazer, que o juiz é inflexível. Sorri por dentro. Inflexível. Que palavra bonita para corrupto. Beatriz, querida, comecei com a voz mais terna que consegui fabricar. Homens como eles não entendem a linguagem da lei. Eles entendem a linguagem do escândalo, da humilhação. Os olhos dela se arregalaram. Ela era ingênua, uma ovelhinha dourada no meio de lobos. E eu era a pastora que a guiaria para o abate. Expliquei meu plano, ou melhor, a versão do plano que ela precisava ouvir. Falei sobre vazar documentos para um blogueiro de fofocas influente, não para um jornal sério. Falei sobre expor as viagens do juiz, os presentes caros que ele recebia, a vida de luxo que ele levava, tudo pago com o dinheiro sujo de gente como Antônio. E, a cereja do bolo, falei sobre a esposa do juiz, uma mulher ciumenta e com acesso irrestrito às redes sociais. Beatriz me ouvia hipnotizada. Ela via justiça. Eu via demolição. Ela via a recuperação de seu dinheiro. Eu via mais um cômodo da cidade ficando limpo. Mas isso não seria errado? Ela hesitou, a consciência pesando. Mais errado do que roubar o futuro de uma órfã, minha querida. A justiça às vezes precisa de um empurrãozinho e de um bom pano de chão para limpar a sujeira que vem junto. Ela
concordou, a determinação substituindo o medo em seu rosto. Entreguei a ela um pendrive. Tudo que você precisa está aí. Contas, datas, nomes. Faça o que precisa ser feito. Ela pegou o pequeno objeto como se fosse uma relíquia sagrada. Mal sabia ela que era uma bomba. Olhei para o relógio na parede da confeitaria. Meu Deus, o aniversário do Antônio. Eu estava terrivelmente atrasada. Despedi-me de Beatriz com um abraço maternal, sentindo a fragilidade de seus ossos. Pobrezinha, tão útil. Saí para a Rua Augusta, o sol da tarde batendo no meu rosto. A faxina do dia estava encaminhada. Agora, eu tinha que ir comer um pedaço de bolo e dar um sorriso falso para o próximo nome da minha lista. Afinal, a família vem sempre em primeiro lugar, principalmente quando se trata de vingança. O táxi serpenteava pelo trânsito denso da Rebouças, um rio de metal e impaciência que me separava do covil da fera. O sol da tarde, que antes me aquecia na Augusta, agora se escondia atrás dos prédios espelhados da Faria Lima, um prenúncio da noite fria que se instalaria na alma de muita gente, inclusive na minha, se eu ainda tivesse uma. Sorri para o meu reflexo no vidro empoeirado, o rosto de uma senhora de 72 anos, marcado por rugas que contavam histórias de pão amassado e noites mal dormidas. Ninguém desconfiaria que aquelas mesmas mãos que tantas vezes embalaram netos tinham acabado de armar o mecanismo de uma guilhotina financeira. A beleza da vingança, para mim, estava na discrição, como uma poeira fina que se assenta sobre os móveis, invisível a princípio, mas que com o tempo sufoca, corrói, destrói. O motorista, um rapaz jovem com fones de ouvido, não me deu atenção. Melhor assim, eu precisava ensaiar meu papel. O de nora devotada, a viúva de seu filho amado, a avó dos seus únicos herdeiros. Um papel que representei por 40 anos com a maestria de uma atriz de teatro premiada. A diferença é que hoje o aplauso seria só meu. O portão da mansão no Jardim Europa se abriu com um zumbido eletrônico, revelando um jardim impecavelmente cuidado por um exército de funcionários. Um jardim tão artificial quanto os sorrisos que me esperavam lá dentro. Paguei o taxista e caminhei pela alameda de pedras portuguesas, sentindo o cheiro adocicado e enjoativo das gardênias. Era o perfume preferido de Antônio. Ele dizia que o lembrava da pureza. Que ironia! A porta de carvalho maciço foi aberta por uma empregada uniformizada antes mesmo que eu tocasse a campainha. O som da festa me atingiu como uma onda. Conversas sobrepostas, risadas estridentes e o tilintar de taças de cristal. O cheiro de dinheiro velho e perfume importado impregnava o ar. E lá estava ele, o aniversariante, Antônio, o patriarca, com seus 85 anos muito bem conservados por tratamentos caros e uma dieta de arrogância, cercado por sua corte de bajuladores, políticos de mandatos duvidosos e empresários com mais processos nas costas do que fios de cabelo na cabeça. Ele me viu. Seu sorriso diminuiu 1 grau, quase imperceptivelmente. A contrariedade em seu olhar era um velho conhecido meu, Elsa. Pensei que não viria mais. Sua voz era um barítono treinado para dar ordens, mesmo quando fingia cordialidade. Jamais perderia seu aniversário, Antônio. O trânsito de São Paulo, você sabe como é? Respondi, a voz suave e trêmula, como todos esperavam que fosse. Abracei-o, sentindo a rigidez de seu corpo sob o terno de linho, o cheiro de uísque caro e charuto cubano, o cheiro da minha repulsa. Parabéns, muitas felicidades. Atrasada como sempre, algumas coisas nunca mudam, ele disse baixo, apenas para que eu ouvisse, antes de se virar para um deputado que lhe estendia a mão. A humilhação sutil, a alfinetada pública, era a especialidade dele. Por décadas eu engoli cada uma delas. Pelo meu falecido marido, seu filho, um homem bom demais para aquela família. Pela minha filha, que cresceu tentando comprar a aprovação de um avô que só enxergava cifras. Hoje eu sorri. Um sorriso genuíno que ele não soube interpretar. Era o sorriso de quem sabe que a sobremesa, a minha sobremesa, seria servida fria. Minha filha, Helena, veio ao meu encontro. Seus olhos carregavam a ansiedade de sempre. Mãe, onde você estava? Vovô já perguntou por você umas 3 vezes. Resolvendo umas coisas, minha filha. Coisas de gente velha, disse, ajeitando uma mecha de seu cabelo. Ela herdara a beleza do pai e a insegurança da mãe, uma combinação que Antônio sempre soube explorar. Não se preocupe, vim dar meu beijo no seu avô. Onde estão as crianças? Correndo pelo jardim. O segurança está de olho neles. Ela olhou para o avô, que agora gargalhava de alguma piada sem graça. Ele parece feliz. A felicidade dos tiranos é construída sobre a infelicidade dos outros, querida. Mas ela é frágil. Um sopro e desmorona. Helena me olhou confusa. Eu apenas sorri
sorri e peguei uma taça de água da bandeja de um garçom. O álcool turvaria meu prazer e eu queria estar sóbria para cada segundo do que estava por vir, enquanto fingia ouvir a esposa de um desembargador reclamar do serviço de buffet. Minha mente voltou para a confeitaria na Augusta algumas horas antes. Voltou para Beatriz. Encontrar Beatriz foi um golpe de sorte, ou, como prefiro chamar, uma recompensa pela minha paciência. Eu vinha investigando os negócios de Antônio há meses. Não foi difícil. Homens como ele são previsíveis em sua ganância. Contratos superfaturados, licitações fraudulentas, laranjas. O de sempre. O nome de Beatriz Santoro apareceu como a principal investidora de um fundo imobiliário que, na verdade, era uma fachada para lavar o dinheiro sujo de Antônio. A menina era herdeira de um império de mineração. Órfã desde os 18 anos, criada por tutores e advogados que eram, todos eles, indicados por quem? Pelo grande amigo de seu falecido pai, Antônio. Ele a sangrava lentamente, como um carrapato por anos, e ela, ingênua e solitária, via nele a figura paterna que perdera, uma presa perfeita. Eu a observei por semanas, seus hábitos, sua solidão. Ela frequentava uma galeria de arte nos jardins todas as quartas-feiras. Foi lá que eu a abordei. Derramei acidentalmente um copo de água perto dela. Ela foi gentil, solícita. Eu me apresentei como uma senhora aposentada, apreciadora de arte, viúva. Contei histórias sobre meu filho, sobre meus netos. Criei uma personagem, a avó que ela nunca teve. Encontramo-nos para um café, depois outro. Eu ouvi sobre sua solidão, sobre como se sentia perdida em um mundo de tubarões, sobre como era grata ao tio Antônio por cuidar de tudo para ela. Ele é um homem muito bom, dona Elza. Meu pai confiava nele de olhos fechados. Ela me disse, em uma tarde chuvosa, na mesma confeitaria onde hoje eu selei seu destino. A confiança é um terreno perigoso, minha querida, principalmente quando há muito em jogo, respondi, colocando um torrão de açúcar em seu chá. Levei 2 meses para construir a ponte de confiança entre nós. Eu nunca ataquei Antônio diretamente, apenas plantei sementes de dúvida, pequenas perguntas. Mas por que essa empresa de fachada nas Ilhas Cayman, querida? Não seria mais simples declarar aqui mesmo? Ou que estranho esse consultor que ele indicou, não é? O irmão dele é justamente o político que aprovou a licença ambiental para aquele projeto. Eu a ensinei a olhar os detalhes, a ler as entrelinhas dos contratos que ela assinava sem entender. Eu a alimentei com a minha própria dor, disfarçada de sabedoria e preocupação. Ela começou a ver, a princípio, com negação, depois, com medo e, finalmente, com raiva. Uma raiva pura, de quem foi traído da forma mais vil. Foi quando apresentei meu plano. Não como vingança, claro, mas como recuperação. Você precisa reaver o que é seu por direito, Beatriz. O futuro que ele roubou de você. Eu me posicionei como sua mentora, sua aliada, a única pessoa no mundo que estava do seu lado. E ela acreditou. A carência afetiva era uma arma poderosa. O pendrive que entreguei a ela continha tudo, cópias de e-mails, extratos bancários de contas secretas, gravações. Eu não joguei limpo para conseguir aquelas provas. Usei um detetive particular, explorei a fraqueza de uma secretária insatisfeita, seduzi um gerente de banco com a promessa de um futuro melhor para o filho doente. Cada peça daquele quebra-cabeça foi comprada com sujeira, mas como eu disse a Beatriz, a justiça às vezes precisa de um bom pano de chão. O pendrive era a bomba. Beatriz, com seu acesso irrestrito como principal investidora, era o detonador. Ela só precisava encaminhar aquele conteúdo para as pessoas certas. Um jornalista investigativo com fome de um furo, a diretoria do Banco Internacional que custodiava os fundos e, o mais importante, o conselho da própria empresa da família dela, que não fazia ideia da sangria. A demolição seria em cadeia e começaria hoje. O som de um celular tocando alto me tirou de minhas memórias. Era o celular de Antônio. Ele se afastou do grupo, o rosto subitamente sério. Caminhou até a varanda de costas para a festa. Eu o observei por cima da minha taça de água. Vi seus ombros ficarem tensos. Sua mão livre gesticulava, nervosa. Ele passou a mão pelo cabelo. Um gesto que eu conhecia bem. O gesto do descontrole, do pânico. Um sorriso discreto brincou nos meus lábios. A bomba havia sido ativada. Beatriz, a minha pobre e útil órfã, tinha feito o que precisava ser feito. A primeira notificação, provavelmente do Banco Suíço, havia chegado. O bloqueio preventivo de fundos. A primeira rachadura na muralha do império. Ele voltou para a sala. O sorriso forçado não alcançava seus olhos, que agora dardejavam pelo salão, procurando uma ameaça que ele não conseguia identificar. Ele me olhou. Por um segundo vi um lampejo de desconfiança, mas ele o descartou. Eu era apenas Elza, a viuvinha inofensiva, a velhinha que mal sabia usar um smartphone. A ideia de que eu pudesse orquestrar sua ruína era tão absurda que nem sequer
sequer se registrava como uma possibilidade em sua mente arrogante. E essa era a minha maior vantagem, minha invisibilidade. Caminhei até ele. Era a hora do meu grande finale. Carregava comigo uma pequena caixa embrulhada em papel pardo, amarrada com um barbante simples, um contraste gritante com os presentes caríssimos empilhados em uma mesa de canto. Antônio, antes que eu vá, gostaria de entregar o meu presente. Ele pegou a caixa, o olhar distante, a mente claramente em outro lugar. Obrigado, Elsa. Não precisava. Claro que precisava. É algo simples, mas de coração. Ele abriu. Dentro, sobre um pedaço de veludo poído, estava um velho relógio de bolso de prata, com a tampa amassada. Seus olhos se arregalaram. A cor sumiu de seu rosto. Ele me encarou, a incredulidade e o horror começando a se misturar em sua expressão. Onde você conseguiu isso? Ele sussurrou, a voz rouca. Aquele relógio era do meu pai, um homem simples, dono de uma pequena marcenaria. Antônio, no início de sua carreira, antes de casar com a herdeira que lhe deu o primeiro milhão, fez uma grande encomenda de móveis com meu pai. Ele nunca pagou. A dívida levou meu pai à falência. Levou-o a um ataque cardíaco fulminante alguns meses depois. Eu tinha 12 anos. Antônio sempre negou. Disse que meu pai era um incompetente, que não entregou o que prometeu, mas eu sabia a verdade. Minha mãe me contou. O relógio de prata foi a única coisa de valor que conseguimos salvar antes do banco tomar tudo. Era o símbolo da primeira injustiça, a semente de um ódio que cultivei por 60 anos. Estava guardado, respondi, a voz ainda doce. Achei que o senhor gostaria de uma lembrança dos velhos tempos, dos começos, para nunca se esquecer de onde veio e de como construiu tudo o que tem. Cada palavra era uma pá de cal. Ele entendeu. Naquele instante, ele soube. Não como, não por quê, mas ele soube que a mão que o estava estrangulando era a minha. O terror em seus olhos foi a coisa mais bonita que eu vi em décadas. Foi o meu champanhe, o meu caviar, o meu pedaço de bolo. Tenho que ir agora, continuei sorrindo maternalmente. Meus netos precisam dormir. Aproveite o resto da sua festa, Antônio. Aproveite enquanto pode. Dei-lhe as costas e caminhei em direção à porta, sem pressa. Eu podia sentir todos os olhares em mim. Ninguém entendia a cena, mas a tensão era palpável. Helena me alcançou na porta, o rosto cheio de preocupação. Mãe, o que foi aquilo? O vovô ficou pálido. Apenas uma lembrança, querida. Às vezes o passado vem nos cobrar uma visita. Beijei sua testa. Vá ficar com seu avô. Acho que ele vai precisar de você. Saí para a noite fresca do Jardim Europa. O ar parecia mais puro. O silêncio depois do barulho da festa era uma bênção. Chamei um carro pelo aplicativo. Enquanto esperava, olhei para trás, para as janelas iluminadas da mansão. A faxina estava apenas começando. Haveria muito choro, muitos gritos, muita sujeira para limpar, mas não por mim. Meu trabalho ali estava feito. O carro chegou. Entrei e dei o endereço do meu modesto apartamento em Pinheiros. O motorista ligou o rádio. Tocava uma música antiga. Um samba-canção melancólico. Fechei os olhos, recostando a cabeça no banco. A fragilidade dos ossos de Beatriz. A expressão de pânico no rosto de Antônio. O sorriso falso que eu daria para a próxima pessoa da minha lista. Sim, havia outros. Antônio era apenas o topo da pirâmide. A família dele, seus sócios, os políticos que o acobertavam. A lista era longa. A vingança não é um ato, é um projeto de vida. E eu, aos 72 anos, finalmente havia encontrado minha vocação. Uma notificação vibrou no meu celular. Uma mensagem de um número desconhecido. Apenas um link. Cliquei. Era a manchete de um grande portal de notícias, publicada há minutos. Escândalo bilionário. Herdeira Beatriz Santoro denuncia fraude em fundo de investimento e acusa o empresário Antônio Medeiros de desvio e formação de quadrilha. Sorri. Um sorriso largo, cansado, mas vitorioso. A sujeira estava vindo à tona. E eu tinha panos de chão de sobra. O carro parou no sinal vermelho na Avenida Brasil. Olhei para os prédios, para as luzes da cidade que nunca dorme. Uma cidade de lobos e cordeiros. Por muito tempo, eu fui o cordeiro. Agora era a hora de mostrar a todos como a vovozinha sabia ser loba. A família, afinal, vem em primeiro lugar. E a minha família, a que restou, a que foi ferida por eles, merecia essa limpeza. Custe o que custar. E a quem custar. O motorista, um rapaz jovem com fones de ouvido, que vazavam um funk abafado, não me deu a menor atenção. Para ele, eu era apenas mais uma senhora voltando para casa. Talvez da casa dos filhos, talvez de uma consulta médica, uma velhinha inofensiva, com um chale nos ombros e o olhar perdido na paisagem urbana. Ele não podia imaginar a tempestade que se formava por trás dos meus óculos de aros finos, a teia de aranha que eu tecia
pacientemente há mais de uma década. Uma teia onde Antônio Medeiros acabara de se debater, o primeiro de muitos insetos a serem devorados. O sinal abriu, o carro avançou e com ele meus pensamentos. A notificação de Beatriz fora o estopim, mas a bomba já estava montada, peça por peça, no silêncio do meu pequeno apartamento em Copacabana. Um apartamento que ninguém da minha antiga vida saberia encontrar. Para o mundo, eu era Helena Ribeiro, viúva, aposentada, uma sombra, mas nas madrugadas insones eu era a arquiteta da ruína, Beatriz Santoro, pobre menina, cheia de fogo e justiça, acreditando estar vingando o próprio pai, que fora um dos sócios passados para trás por Antônio. Ela não sabia que era apenas um instrumento, uma bela e eloquente marionete nas minhas mãos. Eu a encontrei em um grupo de apoio online para vítimas de fraudes financeiras. Usei um perfil falso, claro. Uma senhora simpática, também lesada, que oferecia ombro amigo. Levei meses para ganhar sua confiança, para alimentar sua raiva, para sutilmente plantar as sementes da ideia. Eu lhe dei as provas, documentos que meu falecido marido, João, havia guardado como um tesouro amaldiçoado. E-mails, extratos bancários offshore, planilhas escondidas, provas que João tentara usar e que o levaram à cova. Beatriz, com seu sobrenome de peso e sua fúria juvenil, era o megafone perfeito. Ela acreditava estar no controle. Doce inocência. Chegamos, dona Helena, disse o motorista, parando em frente a um prédio antigo, de fachada um pouco descascada pela maresia. Obrigada, meu filho. Minha voz saiu trêmula, como ensaiado. A frágil velhinha. Entreguei-lhe o dinheiro com uma gorjeta generosa. Ele sorriu, agradecido. Mais um que me subestimava. Perfeito. Subi pelo elevador barulhento. O cheiro de desinfetante e mofo me recebendo como um velho amigo. Meu apartamento era pequeno, funcional, móveis simples, poucos objetos de decoração. Apenas uma foto na estante da sala destoava do minimalismo quase monástico. Nela, um homem de sorriso largo e olhos brilhantes me abraçava. João. Ao nosso lado, um garoto de uns 20 anos, nosso filho, Ricardo, com a mesma luz no olhar do pai. A foto fora tirada um ano antes do inferno começar. Antes de Antônio Medeiros, o melhor amigo, o padrinho de Ricardo, nos apunhalar pelas costas. Fui até a cozinha e preparei um chá de camomila. As mãos tremiam, mas não de fraqueza. Era a adrenalina, o zumbido da vitória. Sentei-me na minha poltrona gasta, a mesma onde João costumava ler o jornal, e liguei a televisão no canal de notícias 24 horas. O rosto de Antônio Medeiros preenchia a tela. A expressão de choque, a arrogância, tentando se manter firme, enquanto repórteres o cercavam na saída de seu escritório de luxo. A legenda dizia: empresário nega acusações. Polícia Federal abre inquérito. Um inquérito era só o começo. As provas que entreguei a Beatriz eram apenas o aperitivo. O prato principal ainda estava guardado, resfriando, esperando o momento certo. Antônio não cairia apenas por fraude financeira. Ele cairia por tudo, pela vida que tirou do meu João, pela alma que roubou do meu Ricardo. A memória veio, como sempre vinha, sem pedir licença. João, meu João, um engenheiro brilhante, mas ingênuo, acreditava na bondade das pessoas, na força de um aperto de mão. Ele e Antônio cresceram juntos, eram como irmãos. Quando fundaram a construtora, era um sonho se realizando. Por anos, tudo floresceu. Construíram prédios, pontes, uma reputação. E então veio a ganância de Antônio. Ele começou a usar a empresa para lavar dinheiro de políticos, para superfaturar obras públicas. João descobriu. Confrontou o irmão. Lembro-me da noite em que ele chegou em casa, pálido como cera. Ele me ameaçou, Helena. Disse que se eu abrir a boca, ele acaba com a gente. Disse que tem gente poderosa com ele. João não era covarde. Ele juntou documentos, preparou um dossiê, mas Antônio foi mais rápido. Forjou provas contra João, acusando-o de ser o cérebro por trás de tudo. Desviou o foco. A mídia, comprada, massacrou meu marido. Amigos se afastaram. Contratos foram cancelados. A falência foi uma avalanche. Perdemos a casa, o carro, a dignidade. Vimos nosso nome ser arrastado na lama todos os dias nos jornais. O pior foi Ricardo, nosso filho, recém-formado em direito, cheio de ideais. Ele tentou defender o pai, usou todo o seu conhecimento e energia, mas as portas se fechavam. Ninguém queria ouvir. Os contatos de Antônio eram mais fortes. Em uma noite, voltando para casa após uma reunião frustrada com um advogado que desistiu do caso, Ricardo foi assaltado. Uma coincidência, disseram. Levaram a pasta com cópias de documentos importantes e o deixaram com uma perna permanentemente danificada. O recado era claro. João não aguentou. A culpa, a vergonha, a impotência. Encontrei-o na garagem do nosso último e
havia alugado apartamento. A carta ao lado do corpo pedia perdão por não ter sido forte o suficiente. Mas ele não foi fraco. Ele foi assassinado. Assassinado pela traição, pela humilhação, pela crueldade de um sistema que Antônio Medeiros comandava. Naquele dia, a Helena que amava e chorava morreu junto com ele. A que sobreviveu tinha um único propósito: vingança. Peguei o notebook escondido sob uma tábua solta do assoalho. Não era um aparelho comum, era criptografado, com múltiplas camadas de segurança, um presente de um amigo que fiz nos cantos mais escuros da internet. Um hacker a quem paguei generosamente com o pouco que me restou e com o que consegui juntar, trabalhando como costureira e cuidadora de idosos por anos. Ninguém jamais associaria a Dona Helena a tal tecnologia. Abri um arquivo protegido por senhas que mudavam a cada 12 horas, sincronizadas com um algoritmo que só eu conhecia. O arquivo se chamava Projeto Limpeza. Dentro a lista: 1. Antônio Medeiros, o rei. Status: em andamento. A humilhação pública era fase 1. A fase 2 envolvia provas de crimes muito piores que os financeiros. Homicídio: a morte de um jornalista investigativo que chegou perto demais da verdade, anos atrás. Um crime que Antônio encomendou e que eu tinha como provar, mas isso viria depois. Deixá-lo sangrar no pântano da justiça brasileira, primeiro era parte da tortura. 2. Cássio Drummond, o bispo, deputado federal, o braço político de Antônio. Foi ele quem barrou investigações, quem nomeou aliados para postos-chave, quem criou a legislação que beneficiava as fraudes. Um homem de família, defensor da moral e dos bons costumes. Uma fachada podre. 3. Sérgio Tavares, o cavalo, o chefe de segurança de Antônio, o homem do trabalho sujo. Foi ele quem orquestrou o assalto ao meu filho, um ex-policial expulso por corrupção, brutal e leal ao dinheiro. 4. Dr. Marcelo Fontes, o Coringa, o advogado que enterrou o caso do meu marido, que manipulou o sistema judiciário. Um mestre da lei, usando seu brilhantismo para o mal. A lista continuava com peões e torres menores, mas esses 4 eram a realeza do tabuleiro. Com Antônio desestabilizado, era hora de mover a próxima peça. Cássio Drummond. O deputado era uma fortaleza. Imagem pública impecável. Família de comercial de margarina. Mas toda fortaleza tem um ponto fraco. A de Cássio era seu filho mais velho, Leonardo, um playboy arrogante, viciado em corridas de carro ilegais e em substâncias ainda mais ilegais. Papai sempre abafava seus deslizes. Passei o último ano monitorando Leonardo. Contratei discretamente um detetive particular, um homem amargurado e eficiente, que não fazia perguntas, contanto que o pagamento fosse em dinheiro vivo. Ele me entregou um material riquíssimo. Vídeos de Leonardo em festas regadas a cocaína, fotos dele participando de rachas perigosíssimos na calada da noite, e a joia da coroa, a prova de que, há 6 meses, ele atropelara e matara uma jovem em um desses rachas, e o pai, Cássio Drummond, usara toda a sua influência para fazer o caso desaparecer. O laudo da perícia foi adulterado. A única testemunha foi intimidada e convencida a se mudar para o interior. O corpo da moça foi liberado como vítima de um motorista fantasma que nunca foi encontrado. Eu tinha o nome da moça, tinha o contato da família dela. Pessoas simples, que até hoje choravam pela filha sem entender o que aconteceu. Tinha a cópia do laudo original, obtida pelo meu detetive através de um contato subornado no IML. A estratégia para Drummond não seria um escândalo midiático direto como o de Antônio. Seria mais cruel, mais pessoal. Eu iria corroê-lo de dentro para fora. Meu celular vibrou novamente. Era Beatriz, em um aplicativo de mensagens seguras. Eles estão desesperados. O advogado do Antônio ligou para o meu. Querem um acordo. O que eu faço, Helena? Sua mensagem era um misto de pânico e excitação. Digitei lentamente, com a calma de um predador. Acalme-se, querida. Não aceite nada. Diga ao seu advogado para afirmar que você tem mais provas e que só irá apresentá-las em juízo. Deixe-os suar. Deixe-os imaginar o que mais você sabe. O medo é a nossa melhor arma agora. Certo. Helena, obrigada. Sinto que finalmente estou fazendo justiça pelo meu pai. Você está, Beatriz. Você é muito corajosa. Fechei a conversa. Pobre menina. A justiça dela era um riacho. A minha, um tsunami. Voltei ao plano de Drummond. O primeiro passo era plantar a semente da dúvida. Abri uma nova janela no meu notebook. Criei um e-mail anônimo. O destinatário era um blogueiro de política conhecido por seu jornalismo investigativo e por não ter medo de peitar os poderosos. Um homem que Drummond já havia tentado processar e silenciar no passado. Havia uma rivalidade pessoal ali, perfeito para o que eu precisava. No corpo do e-mail,
Nenhuma acusação direta, apenas uma pergunta e um anexo. Assunto: uma pergunta para o deputado Drummond. Prezado senhor, valente, admiro seu trabalho. Gostaria de sugerir uma pergunta para sua próxima entrevista com o deputado Cássio Drummond, o paladino da família brasileira. A pergunta é: deputado, o que o senhor estava fazendo na madrugada do dia 14 de abril, por volta das 3h da manhã, na Estrada das Paineiras? E por que o seu filho, Leonardo, trocou de carro no dia seguinte? Apenas uma curiosidade de um eleitor atento. Atenciosamente, um cidadão. Anexei apenas um arquivo, uma única foto, de baixa resolução, granulada, tirada por uma câmera de segurança de um condomínio próximo ao local do acidente. A imagem mostrava o carro de Leonardo, um Porsche azul inconfundível, passando em alta velocidade momentos antes do horário do atropelamento. Não provava nada, mas era o suficiente para acender um pavio. O blogueiro, com seu faro para histórias, saberia que aquilo era a ponta de um iceberg. Ele iria cavar. Enviei. A sensação era a de soltar uma pequena aranha venenosa no quarto imaculado do deputado. Agora era só esperar a picada. Desliguei o notebook e o guardei em seu esconderijo. Fui até a janela e olhei a cidade. As luzes de Copacabana piscavam, indiferentes. Abaixo, a vida continuava. Pessoas passeavam com seus cães, casais namoravam no calçadão, turistas tiravam fotos, um mundo de normalidade que me fora roubado. Às vezes, uma pontada de algo que se assemelhava à solidão me atingia. Eu não tinha amigos. Afastei-me dos poucos parentes que me restaram para não colocá-los em perigo. Ricardo, meu filho, morava em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. Ele se casou, teve uma filha, minha neta. Eu a via apenas por fotos. Ele não sabia de nada do meu plano. Achava que eu era apenas a sua mãe idosa, vivendo tranquilamente sua aposentadoria no Rio. Era melhor assim. Esta guerra era minha. Eu não podia sujar as mãos dele com o sangue que estava prestes a ser derramado. A guerra que eu travava era para que minha neta pudesse crescer em um mundo onde os monstros como Antônio e Cássio não pudessem mais se esconder à luz do dia. Mas era uma mentira que eu contava a mim mesma, uma desculpa nobre para um sentimento feio e primitivo. Eu não fazia aquilo por justiça. Justiça é um conceito limpo, equilibrado. O que eu fazia era sujo, desproporcional. Eu fazia por ódio, um ódio puro, destilado ao longo de 20 anos de dor silenciosa. Um ódio que me consumia e me alimentava. Eu não queria que eles fossem presos. Eu queria que eles perdessem tudo, assim como eu perdi. Queria que sentissem a agonia da perda, a humilhação pública, o desespero de ver a própria família desmoronar. Queria que olhassem nos olhos dos seus filhos e vissem a decepção e o nojo. Queria que experimentassem o gosto de cinzas que eu sentia na boca todos os dias desde que encontrei João. O chá na minha xícara havia esfriado. O noticiário agora mostrava analistas políticos discutindo as ramificações do escândalo Medeiros. Falavam de ações despencando, de investidores em pânico, de possíveis conexões políticas. O nome de Cássio Drummond foi mencionado de passagem como um dos aliados de Antônio no Congresso. A aranha já estava tecendo sua nova teia. Meu telefone tocou. Desta vez, um número que eu conhecia. Era o meu contato, o hacker, um jovem que se autodenominava Nix. Nunca vi seu rosto, só ouvi sua voz distorcida digitalmente. Helena, disse a voz metálica. O pacote foi entregue. Excelente, respondi minha voz calma. Ele está em pânico. Acionou todos os contatos dele na polícia e em agências de inteligência. Estão tentando rastrear a origem do vazamento para Santoro. Estão no escuro. Deixe-os procurar. Não vão encontrar nada. Eu sei, só queria te avisar. O ninho de vespas está agitado. E sobre o nosso outro amigo, o parlamentar, as buscas online pelo nome dele e a data que você mencionou aumentaram 3.000% na última hora. O blogueiro mordeu a isca. Eu imaginei que morderia. Obrigada, Nix. Helena, tome cuidado. Esses homens não brincam em serviço. Se eles chegarem perto de você, eles não vão. Cortei, com uma firmeza que surpreenderia o motorista do Uber. Eles estão procurando por um inimigo à altura deles, um empresário rival, um político traído. Eles nunca vão olhar para baixo o suficiente para me ver. Houve uma pausa do outro lado da linha. A voz metálica voltou, com um tom quase curioso. Você realmente os odeia, não é? Fui até a estante e peguei a foto. Olhei para o sorriso de João, para os olhos sonhadores de Ricardo antes de serem quebrados. Odiar é um sentimento, respondi, passando o dedo sobre o rosto do meu marido na foto. Isto não é mais sentimento, é uma condição. É como respirar.
desliguei, a noite seria longa. Eu não dormiria. O sono era um luxo que eu não me permitia mais. O sono trazia sonhos, e meus sonhos eram povoados por fantasmas. O fantasma do meu marido me perguntando por que eu não pude salvá-lo. O fantasma do meu filho mancando em minha direção. O fantasma da mulher que eu costumava ser, rindo em um jardim que não existia mais. Não, eu ficaria acordada, acompanhando as notícias, monitorando as redes, observando as primeiras rachaduras aparecerem na muralha do deputado Drummond. A vingança, mãe, afinal, não é apenas um projeto de vida, é um trabalho em tempo integral. E eu era uma funcionária extremamente dedicada. A vovozinha loba estava apenas começando sua caçada. A cidade lá fora podia dormir, mas na minha pequena toca, a matilha de um lobo só estava mais desperta e faminta do que nunca. E o próximo cordeiro já estava na mira. E assim termina mais uma história que a vida me ensinou. Nem sempre o final é o que esperamos, nem sempre a justiça tem o gosto doce que imaginamos. Às vezes, ela é amarga como café sem açúcar. Mas é assim que a vida é, meus queridos. Complicada, real e sempre nos ensinando alguma coisa. Se vocês gostaram dessa história, deixem nos comentários o que acharam. E não se esqueçam, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Uma mulher da minha idade tem muitas histórias guardadas. E vocês merecem ouvir todas elas. Até a próxima. E que Deus os abençoe.